Então, abra a sua Bíblia em Tiago, capítulo de número 2. Tiago, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 4, mas eu depois vou voltar e vou tratar até o verso de número 7. Tiago, capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 4, e diz assim: Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com a roupa luxuosa, dizendo: você, sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre: você, fique em pé, ou sente-se ali embaixo, no estrado dos meus pés, será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Seguindo a exposição da carta de Tiago, nós continuamos a ver Tiago se intrometendo de maneira pertinente na nossa vida. Eu já disse que a carta de Tiago, ela tem essa particularidade. Tiago, ele se intromete na maneira que nós vivemos a fé. E aqui nós vamos ser desafiados por Tiago a continuarmos a demonstrar, através das nossas ações, o nosso novo nascimento. Em outras palavras, Tiago está olhando agora para mim, para você, para todo aquele que crê, e dizendo assim: deixe eu observar a maneira como você trata as pessoas, para que eu possa então verificar que tipo de fé você tem. Para que fique bem claro, a nossa salvação, ela foi motivada única e exclusivamente pela soberana determinação de Deus. Eu, você, fomos salvos porque Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz, única e exclusivamente. Não há absolutamente nada que nenhum de nós possa fazer para alcançar a salvação. A salvação, ela é mérito de Cristo, conquistada na cruz, e nós, pela fé, que é um dom de Deus, nós então alcançamos esta salvação. O instrumento através do qual Deus realiza esta salvação, ou o nosso novo nascimento, é o Evangelho, é a palavra da verdade, porque o Evangelho é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, nós não seremos salvos de acordo com a nossa genealogia. Eu sou filho de crente, meu avô era crente, eu fui nascido e criado na igreja e é isso que me salva. Não, não é isso que te salva. Você pode ter você pode ser um descendente direto de Lutero, de Calvino, você pode ser um descendente direto do apóstolo Paulo, que isto não vai te garantir a salvação. Salvação é o Evangelho, salvação é pela graça. E Tiago, ele vai nos tratar na sua carta, demonstrando isso. Tiago, ele vai dizer no versículo de número 18, que nós fomos gerados, que nós nascemos na palavra. Nós expomos isso, verso 18 do capítulo 1, quando Tiago vai dizer assim, segundo o seu querer, segundo o querer de Deus, ele nos gerou pela palavra da verdade. Ou seja, Tiago está dizendo o quê? Eu nasci pela palavra, eu ouvi a palavra. Ele trata isso no verso 19 ainda do capítulo 1. Nós fomos acolhidos pela palavra. Mas Tiago, e foi aonde nós encerramos o nosso sermão na semana passada, Tiago vai dizer que agora nós temos então que praticar esta palavra. Ou seja, se eu fui gerado pela palavra, alcançado pela palavra, agora eu tenho que colocar em prática os princípios da palavra. E aí, quando nós, no último domingo, tratando ali ainda no capítulo 1, nós fomos confrontados a viver o cristianismo em sua essência. E agora, no capítulo 2, e é sempre bom a gente lembrar isso,
Tiago, ele escreveu uma carta inteira. Tiago não escreveu por capítulos. Tiago não escreveu por versículos. Tiago escreveu uma carta. E ele está aqui ainda fazendo uma referência ao versículo 22 do capítulo 1. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Ou seja, Tiago agora vai virar para nós e dizer: bom, eu já testei a sua língua, mas eu queria ver agora como que é o seu trato dentro da igreja. De que maneira que você está tratando as pessoas dentro da igreja. Os versos 2, até o capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 13, Tiago vai apresentar o amor pelos irmãos pobres. Capítulo 1, Tiago já trouxe ali um certo desafio para que nós pudéssemos discernir a nossa situação entre pobres e ricos e como que nós deveríamos então nos posicionarmos diante das provações de acordo com a nossa situação financeira. E agora Tiago está dizendo o seguinte: de que maneira você vai tratar os outros, de que maneira você vai visualizar e tratar a situação financeira do outro, né? A proibição de Tiago é que nós não podemos ser parciais na fé. Aliás, volte comigo no versículo 1, ele vai dizer até assim, vocês não podem ter fé. É o que Tiago vai dizer, né? Se você trata com parcialidade, se você olha as pessoas com parcialidade, algumas versões trazem acepção de pessoas, né? Mas a gente não usa essa palavra, né? Acepção. Na realidade, a tradução é você medir o outro de acordo com o seu rosto, de acordo com a sua aparência. É você medir o outro de forma parcial. E Tiago vai dizer que nós não podemos ser parciais e termos fé. De duas uma: ou você tem fé em Jesus e trata a todos indistintamente de forma igual, ou você trata de forma parcial as pessoas, mas consequentemente você não tem fé. É o que Tiago está dizendo: vocês não podem ter fé. E este primeiro parágrafo, Tiago faz aqui um desenvolvimento extenso. É o primeiro desenvolvimento extenso que Tiago faz. E ele vai fazer todo esse desenvolvimento tratando dessa parcialidade. O versículo 1 claramente vai trazer para nós toda a divisão do restante do texto. É aqui no versículo 1 do capítulo 2 que Tiago vai estruturar os seus argumentos, que ele vai ilustrar o problema que ele vai tratar. E aí Tiago então, ele vai dizer que este ato discriminatório no meio da igreja, ele é perverso. Ele é perverso porque Deus não nos discriminou por absolutamente nada. O Evangelho, a igreja de Cristo, é o único lugar onde nós podemos dizer que somos todos iguais. Não há hierarquia. Não pode haver diferença. Tiago vai nos mostrar que a maneira como nós nos comportamos com as pessoas indica o que realmente nós cremos e vivemos de Deus, né? E isto não é exclusividade de Tiago. O apóstolo João, na primeira carta, ele já vai dizer assim, se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. O apóstolo João vai dizer da impossibilidade de você amar a Deus ao mesmo tempo que você odeia, que você tem problema com algum outro irmão. E aqui, o apóstolo João, ele nem está colocando a questão de finanças, não é uma questão aqui de pobres e ricos. O apóstolo João vai simplesmente dizer que aquele que não ama o seu irmão, a quem ele consegue ver, se ele não consegue amar o seu irmão assim, ele não vai conseguir amar a Deus. Tiago traz isso para um outro nível. Tiago vai dizer assim, que nós não podemos amar à vista, não é de acordo com a aparência do irmão, não é de acordo com as posses do irmão, não é de acordo com o status do irmão. Tiago, ele vai apresentar pelo menos 2 argumentos, e é isso que eu quero mostrar nesta noite, para que não ocorra parcialidade no seio da igreja.
E Tiago vai dizer para nós que essa parcialidade, ela afronta a glória de Deus. Quando nós tratamos com parcialidade os irmãos, nós afrontamos a glória de Deus. Voltando ainda no verso de número 1, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Percebam, Jesus Cristo, para poder nos salvar, ele esvaziou-se de sua glória. Ele assumiu a forma de servo. Aquele que era o Todo-Poderoso, ele agora vem numa atitude de humilhação. No seu estado de humilhação, Jesus, ele não coloca a sua glória, o Senhor da glória, não coloca a sua glória para que nós o tratássemos, ou melhor, para que nós pudéssemos nos relacionar com ele. Ele se esvazia de sua glória para que nós tivéssemos a garantia da nossa salvação. É por isso que, se nós formos parciais no trato com as pessoas, por questão de status, por questão de riqueza, ou por títulos, nós afrontamos a glória de Deus, né? Se nós cremos naquele que é o Senhor da glória, então nós temos que, assim como ele, também nos esvaziarmos de nós mesmos. Entender que aqui não importa quem você é, há quanto tempo você está aqui, quais são os seus títulos, qual é a sua ocupação, quanto de dinheiro você tem, se você fez isso ou aquilo, se você tem tal ou tal status. Aqui, todos nós somos absolutamente iguais diante de Deus. A começar do pastor. No nosso sistema, no sistema presbiteriano, nós não temos hierarquia. O pastor, a única diferença é que o pastor, ele se preparou para poder ocupar o púlpito, mas ele é servo, como todos. Pastor não tem a palavra final. No sistema presbiteriano, eu sei que há igrejas, há denominações onde o pastor quer alguma glória, alguma honra que se é atribuído. Se o pastor chega um determinado líder na igreja, ele precisa ocupar um determinado espaço no púlpito. Não é o nosso caso, porque todos nós estamos juntos diante de Deus em adoração. O lugar do pastor é junto com a igreja, ele não está num lugar de honra, ele só ocupa este espaço um pouco mais elevado, para que todos possam ver aquilo que ele está pregando. Não é porque ele é mais importante ou distintivo entre os outros. Não deve ser assim. Nós não devemos olhar para o pastor assim. Você não precisa olhar para mim, para a minha família, de outra forma, a não ser que nós todos somos servos do mesmo Deus, salvos pelo mesmo sacrifício, e iremos para o mesmo lugar na glória eterna. E que o Senhor da glória, ele se despiu dessa glória. O Senhor Jesus, o Senhor da glória, ele se tornou homem, e mais do que isso, ele se tornou um homem pobre. Ele não veio como um aristocrata, ele não veio para poder compor o sinédrio, ele não veio para ser um líder de eminência, não. Ele veio, nasceu numa manjedoura, ele veio como alguém pobre, humilde, como servo, para que ele pudesse então nos dar a certeza e a garantia da salvação. O que Tiago está nos ensinando no versículo 1 é que nós não podemos permitir que a profissão de fé que nós fazemos a respeito de Jesus seja marcado por parcialidade, por acepção de pessoas, pelo trato diferente com os outros, né? Porque isso não pode acontecer, porque a igreja cristã, ela precisa ser essencialmente diferente do mundo. E se no mundo isso tem valor, na igreja não tem mais. Se você, por acaso, ligar para o meu telefone, né, e você perguntar quem está falando, eu nunca vou me identificar assim, é o pastor Henrique, porque quem está falando é o Henrique. Pastor é a minha função, né? Meu nome é Henrique, né? Pastor não é um título de eminência, não é algo para poder ser colocado acima de todos, né? E nós precisamos entender isso no nosso meio, em todas as situações. Em
para todos nós. Não importa qual é o tamanho do seu dízimo. Se você entrega R$1 com fidelidade ao Senhor, ou se você tem a possibilidade de entregar 5, 10, 15, 20 mil reais e que Deus faça que você seja próximo para que você possa honrar ao Senhor com cada vez mais, né? Isso não te coloca num patamar diferente dentro da igreja, não pode colocar. Porque a igreja tem um só dono e ela é Cristo. A igreja tem um só Senhor e é Cristo. E todos nós aqui dentro não podemos admitir o fato de que nós fomos salvos pela fé, não por nossas posses, não pelo nosso passado, né? Quando as pessoas são admitidas na igreja, o critério adotado não é outro a não ser ter Jesus como único e suficiente Salvador. Essa é a única coisa. Tudo o que nós queremos é que a pessoa possa confessar a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Que ela possa crer que a morte de Jesus na cruz foi suficiente para pagar o preço dos seus pecados e dos pecados de todo aquele que crê. Este é o critério para ser admitido como membro da igreja. Não é se ela tem prestígio, se ela tem fama, se ela tem posse, se ela tem títulos. Na comunidade da fé não pode haver esse tipo de distinção. Há pouco tempo atrás, um cantor que faz muito sucesso, e já há muito tempo ele frequenta uma igreja presbiteriana. E a igreja que ele frequenta não fica fazendo propaganda dele. Olha quem está aqui no nosso culto, olha quem está aqui, olha quem veio cantar aqui hoje. Porque não é o objetivo. Depois de muito tempo, uma participação que ele teve, foi ele que foi lá e colocou, e ele nem identificou, ele só falou assim: hoje eu estou publicando aqui, né, a gravação que eu fiz junto com meus irmãos de fé, louvando a Deus, porque é só isso que ele é. Ele é mais um dentro da comunidade dos salvos. Ele não precisa de destaque porque está frequentando a igreja. Ele não precisa ser agora chamado porque, né? E existem, infelizmente, existem denominações, existem líderes que quando alguém famoso se converte, eles querem dar mídia, falam assim: olha, a nossa igreja está recebendo fulano está vindo aqui, isso aqui porque nós somos bons. Não, meus queridos, isso não importa. Não importa a fama, não importa o dinheiro, não importa a glória. Tudo o que importa é que nós fomos salvos pela fé, e não pode haver distinção, não pode haver parcialidade. O único título que nós vamos conhecer aqui dentro é irmão. Nós somos irmãos uns dos outros, e não importa agora todo o resto, não importa agora as suas posses, não importa o seu status social. Nós pertencemos a um exército que tem um único general, que é Cristo, e todos os outros são soldados rasos. Nós somos servos uns dos outros, porque aquele que mais serviu a igreja é o dono dela, que é Cristo. E é por isso, então, que nós não podemos ter essa parcialidade. Essa parcialidade, ela afronta a Deus. E aí, eu preciso aqui abrir um parênteses. Porque quase toda a igreja, quase todo grupo de comunhão, isso não é só na igreja, em quase todo grupo de comunhão, vai ter ali as suas panelinhas. Porque nós acabamos nos identificando mais uns com os outros. Nós vamos ter aqui aquelas pessoas com que a gente às vezes tem mais amizade. Então quase toda a igreja vai ter a panelinha, né? E com frequência, recém-convertidos ou pessoas que estão recém-chegadas à igreja, elas às vezes têm dificuldade de se entrosar. Durante o meu tempo de ministério, eu ainda não passei como pastor em nenhuma igreja que eu não ouvi a reclamação de alguém dizendo: pastor, tem uma panelinha e eu tenho dificuldade para entrar. Isso foi assim em Contagem, isso foi assim em Sete Lagoas, isso foi assim em Brasília,
E já foi aqui também, eu já escutei aqui, porque existe essa dificuldade às vezes, né? Mas nós temos que colocar na nossa mente, no nosso coração, que todos nós estamos aqui para adorar e servir ao mesmíssimo Senhor que nos resgatou e que nos chamou, né? E infelizmente, quando isso acontece, nós vamos encontrar pessoas que às vezes vão realmente tratar de forma diferente. Mas o que nós precisamos ter bem claro para todos nós é que quem está agindo assim é que está errado. O padrão é que todos nós sejamos iguais. O padrão, aquilo que Deus requer de cada um de nós, é que nós estejamos no mesmo nível, como irmãos uns dos outros. Eu já disse aqui na igreja por mais de uma vez que os laços que nos unem são mais fortes do que os laços que nos unem à nossa própria família. Os meus laços com o meu filho Samuel, com a minha filha Esther, eles vão até o túmulo. Até o túmulo. Eu sou pai do Samuel e pai da Esther até o túmulo. Do túmulo para lá, eles são meus irmãos em Cristo, se eles se mantiverem firmes no Senhor. Aquilo que me une a você é mais forte daquilo que me une aos meus filhos. Porque aquilo que nos une é o sangue de Jesus Cristo. É isso que faz com que nós sejamos irmãos uns dos outros. E é por isso que nós não podemos tratar as pessoas com parcialidade. Se nós não podemos sequer dizer que temos fé, vocês não podem ter fé. E ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade, né? A morte e a ressurreição de Cristo, ela nos iguala. E é por isso que quando nós estamos aqui celebrando a Páscoa e seguindo a sequência expositiva do livro de Tiago, e nós vamos falar sobre não haver essa parcialidade, eu acho algo fantástico, uma verdadeira cristocidência, porque não há nada que nos iguale mais que a festa que nós estamos celebrando. É aqui que todos nós somos um. Na morte e ressurreição de Cristo, é que todos nós estamos no mesmo patamar. Ou você tem em Jesus seu único e suficiente Salvador e a certeza da vida eterna, ou você não tem em Jesus seu único e suficiente Salvador e caminha a passos largos para o inferno. A morte de Cristo, ela faz isso. Ela faz com que nós sejamos cheiro de vida para aqueles que têm vida, mas cheiro de morte para aqueles que estão sendo condenados por não reconhecerem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aí, quando nós vamos olhando para que a gente possa entender mais, Tiago vai agora criar, no verso 2 e 3, uma figura hipotética. Tiago vai dizer ali que se por acaso entrar alguém e essa pessoa tiver com anéis de ouro, vestindo roupa luxuosa, e entrar junto com ele um pobre, qual que é a maneira que ele será tratado? Se nós tratarmos de forma diferente, nós não temos fé, porque todos nós somos iguais diante de Deus. A parcialidade afronta a glória de Deus, e a parcialidade, ela também vai usurpar o trono de Deus. Porque Deus não foi parcial. Deus, assentado em seu trono de glória, ele não olhou a condição financeira de ninguém. Deus não olhou se você era rico ou pobre, se você tinha títulos ou não, se você era escravo ou se você era patrão. Deus não olhou qual era a sua ascendência, qual era a sua origem. Ele, em seu trono de glória, ele escolheu aqueles que seriam salvos mediante a fé. E se nós tratamos com parcialidade, nós então ocupamos o lugar do trono de Deus e queremos estabelecer quem pode, quem não pode, quem ocupa tal posição ou quem ocupa aquela posição, quem vai ficar nos primeiros lugares e quem ficará nos últimos lugares. Não pode. E é por isso então que essa ilustração de Tiago, ela nos monta, nós não podemos oferecer maiores privilégios a ninguém, nem ao rico, mas também não podemos oferecer maiores privilégios ao pobre.
todos nós estamos juntos. Todos nós estamos no mesmo barco. Jesus não valorizava as pessoas pela beleza, pela cor de sua pele, pelo dinheiro. Jesus não julgava pela aparência. Jesus, sendo o Senhor da glória, se fez pobre para salvar aqueles que nele creem. Por isso, a parcialidade, a acepção de pessoas, ela usurpa o trono de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 53, quando ele vai descrever a vinda do Senhor Jesus, ele diz lá, verso 2 e 3, que Jesus não tinha aparência nem formosura, que nós olhávamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse, que ele era desprezado, o mais rejeitado dentre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Percebam que a descrição da vinda de Jesus, a descrição do ministério de Jesus, era de alguém que quando nós olhávamos, não haveria nele nada que nos atraísse. Jesus não tinha aparência. De acordo com o relato de Isaías, ele era feio. Ele era alguém que não tinha esta simpatia, era alguém que você olhava e que você literalmente, pelo seu coração, você seria levado a desprezá-lo. Mas é exatamente este Senhor, é exatamente este Cristo, que se esvaziou de sua glória para nos salvar. Percebe como que isto, se nós tratarmos as pessoas com parcialidade, nós podemos rejeitar o próprio Cristo? Porque por parcialidade nós não seríamos atraídos a Ele. Ele foi desprezado, ele foi rejeitado. Qualquer pessoa que trata os outros assim, despreza a Cristo. Não olha para a glória de Cristo. Não olha para aquilo que Ele fez. E é por isso então, que nós então somos iguais diante de Deus. E a nossa salvação é pela graça. Acompanha comigo, nós não lemos o verso 5 e o verso 7. E olha o que Tiago vai dizer. Escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês, e não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome de Cristo, que foi invocado sobre vocês? A ênfase que Tiago coloca aqui era sobre o fato de que Deus escolheu graciosamente. É uma decisão que vem do trono de Deus. Deus escolheu graciosamente, indistintamente, não por aparência, não por formosura, não por títulos, não por hierarquia. Deus escolheu pela graça aqueles que ele iria salvar. Deus escolheu pela graça aqueles que teriam o dom da fé. Se a salvação fosse baseada em méritos, ela não era graça. A graça, ela está implícita na escolha soberana de Deus. Deus te amou, e te amou de tal maneira, que ele enviou o seu único filho, Jesus Cristo, o Senhor da glória, para que ele esvaziasse dele mesmo, para que ele, sem aparência, sem formosura, homem de dores e que sabe o que é padecer, para que ele morresse na cruz, para salvar a sua vida, e a vida de todo aquele que crê. Quando nós olhamos com parcialidade, nós negamos a graça de Deus. Quando nós queremos fazer esse tipo de distinção, é como se nós rejeitássemos a graça de Deus. Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, no capítulo 2, verso 8 até o 10, ele diz assim, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé.
E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus nos salva totalmente com base na obra de Cristo. E eu volto a dizer que não tinha aparência, que não tinha formosura, que não havia nada que nos atraísse a Ele, a não ser a graça. E é nela que nós fomos salvos. A Páscoa é a manifestação da graça de Deus sobre todos nós. Quando nós estamos aqui celebrando a ressurreição de Cristo, é porque nós estamos celebrando que Ele ressuscitou para salvar todo aquele que nele crê, que deu o dom da fé, para que pudesse crer. Deus desconsidera as diferenças. Paulo vai dizer que agora não pode haver mais grego ou judeu, não pode haver mais circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Mas a maneira como Paulo conclui o verso de número 11 do capítulo 3 de Colossenses é simplesmente para dizer que Cristo é tudo em todos. Meus queridos, nós somos todos iguais diante de Deus. Cristo é tudo em todos nós. Todo e qualquer tipo de parcialidade no nosso meio afronta a glória de Deus. Todo e qualquer tipo de parcialidade no nosso meio, ela usurpa o juízo de Deus, e o juízo de Deus é perfeito. Todo e qualquer tipo de parcialidade no nosso meio é a negação da graça. Tiago ensina que é esta graça que transforma o rico em pobre. Por quê? Porque diante de Deus, o rico não vai depender mais da sua riqueza. Na hora da morte, não importa quanto de dinheiro você tem no banco, quanto de ações você tem investido, quantas empresas você tem. Na hora da morte, você é pobre, miserável, pobre, cego, nu. Você só pode contar com a graça. É a graça de Deus que transforma o rico em pobre. E é esta mesma graça que transforma o homem pobre em rico. Porque é esta graça que dá como herança a todo aquele que crê as riquezas desta graça. Tiago capítulo 1, verso 9 a 11, nós já pregamos aqui. A graça, ela nos dá esta herança. Tudo aquilo que Deus tem para nós. E toda a riqueza que tem Deus para nós é mais do que nós sequer conseguimos pensar. O livro de Apocalipse vai dizer que no céu as ruas são de ouro, e aquilo ali está para expressar que aquilo que nós damos muito valor aqui, que aquilo que nós consideramos como riqueza aqui, no céu é piche, não tem valor algum. É usado para pavimentar as ruas, não serve para nada. É só para fazer uma rua amarela e mais nada. A graça de Deus, ela nos nivela. A salvação em Cristo nos nivela. A Páscoa nos mostra que nós todos estamos no mesmo patamar. Como diz Samuel, o Senhor empobrece e enriquece, humilha e também exalta, levanta o pobre do pó, tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer assentar ao lado de príncipes, para o fazer herdar o trono da glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e Ele firmou o mundo sobre elas. Hoje, meus queridos, quando nós estamos aqui celebrando a Páscoa, a ressurreição de Cristo, um dos principais eventos do cristianismo, nós somos então confrontados pela palavra de Deus a vivermos a essência do Evangelho. Nós somos confrontados, colocando todos nós no mesmo patamar. É o patamar da graça.
Todos nós somos iguais, todos nós em Cristo Jesus, todo aquele que tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, que creu que a morte e ressurreição de Jesus Cristo foi suficiente para pagar o preço do teu pecado. Se você reconhece o seu pecado, se você confessa o teu pecado, é esta graça que nós somos chamados a viver, a ressurreição de Cristo. É esta transformação para uma vida que não está mais condicionada às circunstâncias desta terra. No mundo nós teremos aflições. No mundo você vai passar por aflição. No mundo você vai passar por provação. Nós já pregamos sobre isso. Mas nós podemos ter bom ânimo, porque o nosso Senhor venceu o mundo. Tratar todas as pessoas com dignidade é seguir o exemplo do próprio Deus e agir com justiça. Jesus nunca discriminou ninguém, ricos, pobres, religiosos, pecadores, judeus, gentios, todos tinham livre acesso a Ele. Você quer ver como que diante de Deus não há distinção? Quando você vai ler a genealogia de Jesus Cristo, aparece o nome de Raabe, e lá ainda diz, a prostituta. Na genealogia, na ascendência de Cristo, Ele escolheu uma mulher de vida absolutamente torta, prostituta, e Ele ainda diz, Raabe, a prostituta, mas ela foi salva, ela foi redimida, e ela recebeu a honra de estar na linha direta do nascimento do Senhor da glória. A carta aos Hebreus, ela nos recomenda que todos nós devemos receber bem a todos. Olha como é que diz Hebreus capítulo 13. Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem saber, acolheram anjos. A graça de Deus se manifestou em Cristo, para que nós não tratássemos ninguém com parcialidade. Quero concluir com duas recomendações. Na realidade, três. A primeira, se você está chegando na igreja, Deus tem nos dado a graça de recebermos muitos visitantes, e se você está se sentindo excluído, a minha palavra para você, se aproxime das pessoas. Chegue perto das pessoas. A minha experiência ministerial tem demonstrado que a maior parte daqueles que têm dificuldades para se enturmar na igreja é porque eles mesmos se sentem excluídos e não se aproximam uns dos outros. Eu não estou dizendo que não existe parcialidade. Às vezes existe. Eu não estou dizendo que não existe panelinha. Eu mesmo falei que às vezes existe. O que eu estou dizendo é que a maior parte das panelinhas não está tampada, está com a tampa aberta, e há oportunidade para você se achegar, para você se enturmar, para você encontrar um lugar de afetividade, segundo aquilo que aquele grupo tem. Muitas das vezes não vai ser o seu padrão, porque às vezes nós estamos acostumados com outro padrão, mas é possível você se adequar, é possível você se aproximar, é possível você ser aceito. Segunda recomendação é, todos nós precisamos atentar para aqueles que não estão incluídos. Às vezes nós estamos incluídos, nós fazemos parte de um grupo, né? E para nós a gente acha assim, não, está tudo certo, a tampa da panela está aberta. Mas nós precisamos nos certificar de que aqueles que não estão entre nós, talvez seja por timidez, talvez não se enturmaram, porque nós não nos aproximamos deles. Há pessoas que a gente precisa se aproximar. Então, das três recomendações, duas são essas. Se você se sente excluído, se aproxime, porque eu tenho certeza que você será acolhido. E se você já faz parte de um grupo, busque aqueles que ainda não estão no seu grupo, para que a gente não tenha parcialidade no nosso meio. Mas a minha terceira recomendação nesta noite é que se você ainda não tem em Jesus seu único e suficiente Salvador, se você ainda não olhou para Jesus Cristo como aquele que morreu na cruz para te salvar, você não está sendo excluído por Deus da salvação.
você está negando aquilo que Deus já fez por nós, que foi enviar o seu Filho para morrer na cruz. E quando nós negamos a Cristo, nós negamos a própria graça. Confesse a Jesus como Senhor e Salvador. Se arrependa do seu pecado. Não há pecado difícil para Deus perdoar. O teu passado não importa diante de Deus, nem o teu presente. Tudo que importa é: manifeste a tua fé em Jesus, confesse a Ele e seja herdeiro da salvação, porque Deus não faz acepção de pessoas, e Ele continua de braços abertos para receber todo aquele que confessar a Jesus. Amém.